Amados irmãos e irmãs, nós meditamos nesta sagrada liturgia do Evangelho de Lucas, capítulo 3, 15, 16, 21, 22, o qual o evangelista relata o momento do batismo de Nosso Senhor. Estamos celebrando a festa do batismo do Senhor. Algumas considerações iniciais a respeito deste batismo, no que diz respeito Royo Marim, quando reflete sobre a eficácia, a necessidade de Cristo e os atos necessários e perfeitos de Jesus de, nesse momento, começar a sua vida pública, na sua entrada para o deserto e a sua preparação para isto por meio deste batismo. Jesus então dá início à sua vida pública. Amados, primeiramente, Jesus, ele, ao adentrar nas águas, a sua pessoa unida, onde existe a natureza humana, com a perfeita união do Verbo de Deus, em primeiríssimo lugar, a sequência deste batismo, podemos lembrar do céu, uma voz surge e diz: "Este é o meu Filho amado, no qual eu ponho todo o meu querer, meu bem-querer." A voz que vem do céu afirma a unidade entre o Verbo de Deus, ou seja, a palavra. É o Pai do céu quem confirma o Filho, a sua palavra, que, assumindo uma unidade perfeita em sua pessoa, a natureza humana, existe então esta graça que nós chamamos de união hipostática, que aconteceu, amados, no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia do seu Natal. Estamos concluindo hoje o tempo do Natal. Não obstante, a pressa de retirar os magos reis da igreja, de desmanchar o presépio, os pobres, chegaram nas carreiras e tiveram que sair numa carreira maior ainda, por conta da pressa do fim do Natal comercial, que para muitos concluiu no dia 25 de dezembro. Porém, todo este tempo, uma vez que nós celebramos a festa de Reis, na Epifania do Senhor, no dia 5, e logo após celebramos o batismo de Jesus, tendo ênfase nos domingos para solenizar tanto a Epifania, claro, como também esta festa do batismo de Jesus. Então, amados, a voz do Pai confirma neste momento: "Eis o meu Filho muito amado." Depois, Jesus, ele entra nas águas. E quando ele entra nas águas do batismo, a sua carne, que é santa, santifica as águas, porque Jesus, ele pensava também na nossa santificação. Ou seja, no batismo é
criado uma estrutura sobrenatural na nossa alma. E esta estrutura sobrenatural nos fez participar da vida de Deus. Por isso que é muito aconselhável, é pouco. Deveria ser uma normativa e nem precisar o padre dizer, que ao sair da maternidade, os pais deveriam trazer os filhos para a pia batismal. Acabou o resguardo da mamãe, já marca. Porque eu acho que um pai que compreendesse esta dimensão espiritual dos sacramentos iria desejar um presente muito especial e espiritual para os seus filhos, que é dar-lhes a participação da vida de Deus, logo, imediatamente, com o sacramento do batismo. Sim ou não? É melhor do que um chocalhinho que faz barulho, é melhor do que um talquinho no popô da criança, é melhor do que um bubu, ou uma fraldinha, ou um berço, ou um enfeite que você coloque lá no quarto do menino, que é importantíssimo que quando ele vá dormir, ele sinta a presença de Deus desde cedo. Ou seja, já neste mundo sobrenatural que nós cremos, porque cremos no que a igreja crê, que existe então espíritos malignos pelos ares, buscando e perturbando, principalmente querendo tocar na alma, por causa do pecado original. E é isso que o batismo confere à alma. Primeiramente, o batismo apaga a mancha do pecado original, que é a senha para a entrada do inimigo. Está manchado, tem pecado, ele se apodera e ele vai entrando nos esquemas psicológicos, sensíveis, e ali ele vai agindo. Primeiramente, apagar a mancha do pecado original. Segundo, nos tornarmos filhos de Deus. E terceiro, membros da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia que eu nasci para Deus foi no dia 18 de março, véspera de São José. O dia que eu nasci para o mundo, que eu saí da barriga, 1h30 da tarde, no hospital da FAP de Campina Grande. E o dia que eu nasci para Deus foi no dia, eu estava cansado lá em Santo André, eu falei agosto, é outubro, 6 de outubro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, quase o dobro do tempo que eu passei, quase o tempo que eu passei na barriga da minha mãe. 8 meses depois, a pobre mãe foi levar o seu filho para batizar, A ação foi tão benéfica na minha alma que o meu corpo respondeu com uma grande diarreia que sujou todo o táxi que eu fui conduzindo, e a pobre mão do sacerdote que me sustentava como meus pais, E foi ali então que eu, graças a Deus, foi criado na minha alma a estrutura sobrenatural. Amados, daqui do batismo até a nossa vida atual, existe uma vida de santidade que não pode ser desviada. Então Jesus garantiu isso, santificando as águas. Também o Rui Marim, ele medita que foi pertinente que Jesus se batizasse no Rio Jordão, porque foi o mesmo rio que o povo de Israel atravessou para a terra prometida, ou seja, para que eu chegue ao céu, que se abriu com o batismo de Jesus, que é a Jerusalém celeste. Então, do mesmo modo que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão,
nós somos participados por Jesus. Que bonito. Depois ele rezou. Jesus rezou. Ele entrou na fila do batismo e enquanto Jesus também recebeu o batismo, e enquanto rezava, o céu se abriu. Ou seja, até aqui o céu estava fechado por causa da desobediência de Adão. Por isso que o batismo está ligado diretamente com a nossa santificação e a nossa salvação. O céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível. Essa palavra visível vem do grego somáticos, ou seja, a dimensão visível, somática. O nosso corpo é santificado por nosso Senhor Jesus, de modo que de forma visível o Espírito Santo desceu como pomba até nosso Senhor Jesus e se ouviu, ou seja, a fé entra pelos nossos sentidos, a visão das imagens na igreja, a pregação que ouvimos, a palavra de Deus que escutamos, lemos e meditamos, ela desenvolve nessa estrutura sobrenatural da nossa alma a inteligência, e a inteligência vai desenvolver a nossa vontade que de graça em graça irá ser abençoada pela vontade divina. O movimento, a voluntas, a virtus, a virtude de Deus vai movendo a nossa vontade por causa da caridade, que de graça em graça foi recebendo a santificação. Nosso caminho, então, amados irmãos e irmãs, é o caminho da santidade. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. O que mais podemos meditar sobre o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, senão que nosso Senhor, Ele deseja nesta Santa Eucaristia que cada um renove o sentido do seu batismo, que faça este caminho de meditação, de ação de graças, porque nós não estamos buscando não como o mundo. Santa Conchita, no seu tratado sobre as virtudes e os vícios, no iniciozinho, ela medita que existe uma segunda natureza que infelizmente as pessoas entram. O que é a segunda natureza? A nossa primeira natureza é sermos participados de Deus. A segunda natureza é o afastamento. No afastamento da graça de Deus, a pessoa vai criando uma estrutura mundana dentro de si, que participar das coisas de Deus é mesmo que arrancar, sim. Não tire de mim esta vida velha, não tire de mim este mundanismo, está doendo, não faça isso. Isto é observado por meio dos vícios, né? Que a pessoa vai criando esta estrutura, imagens muito feias, e uma pessoa que é tomada por isso, na sua situação mais degradante, ela transformou o pecado em um estado de vida, ela vive aquilo lá, né? Essa é a segunda natureza que infelizmente muitos vivem, e não estamos num tempo tão favorável, e precisamos então, amados irmãos e irmãs, rezar, meditar, estudar, conhecer, amar a nossa igreja, e também, porque somos membro dela, também nós renovarmos o nosso casamento, né, com nosso Senhor Jesus em nossa alma, que aconteceu no dia do nosso batismo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,